Vamos agora integrar o mercado monetário ao mercado cambial, olhando os efeitos de mudanças na política monetária, expansão ou contração da oferta de moeda, sobre o mercado cambial, sobre a nossa variável de interesse, que é a taxa de câmbio desta economia doméstica frente a outra economia em análise, Estados Unidos versus Europa. Aqui nós temos que separar o que são políticas ou análises de curto prazo daquelas que são de longo prazo. A diferença fundamental tem a ver com a rigidez ou não de preços. A expansão ou a contração de moeda podem ter efeitos sobre o nível absoluto de preços. Se no curto prazo a rigidez devido a contratos os mais diversos, os contratos e os reajustes salariais podem ser pactuados durante um ano ou às vezes até por mais. Há economias que os contratos são pactuados em até 3 anos em negociações coletivas, como no caso da Alemanha, né? Há uma rigidez. Por outro lado, no longo prazo, e aí não tem um tempo calendário específico, o longo prazo é aquele no qual essa rigidez desaparece e os preços se ajustam completamente. Nós vamos ver que isso tem diferenças. Outra observação é a diferença entre políticas temporárias e permanentes. Aquelas políticas temporárias não afetam expectativas e rapidamente são revertidas. As políticas permanentes mudam a visão dos atores sobre o futuro, o que afeta, por exemplo, a taxa de câmbio esperada, como nós vamos ver. Esses dois gráficos mostram integrados a nossa condição de paridade de juros ou mercado cambial, aonde a taxa de câmbio de equilíbrio é dada pela igualdade entre o retorno em moeda doméstica de uma aplicação em moeda doméstica e o retorno em moeda doméstica de uma aplicação em moeda estrangeira, que é a curva de paridade de juros. Qual é o retorno esperado em dólares dos depósitos em euros? Como nós vimos, isso se dá pela soma do retorno em euros das aplicações em euros, a taxa de juros estrangeiro, nosso R asterisco, e a variação esperada do dólar frente ao euro. Aqui embaixo é o equilíbrio no mercado monetário, oferta e demanda por moeda. Notem que o gráfico foi objeto de uma rotação. Nessa rotação, nós conseguimos, portanto, perceber que a demanda por moeda é negativamente inclinada. Aqui nós temos o saldo real de moeda, oferta e demanda. A demanda por moeda, que depende negativamente do custo de oportunidade de reter moeda, e positivamente do nível de renda. Para um dado nível de renda, quanto menor é a taxa de juros, maior a demanda por moeda. Quanto maior a taxa de juros, menor a demanda por moeda. Dada a oferta de moeda exogenamente controlada, é essa interação entre oferta e demanda por moeda que determina a taxa de juros do mercado doméstico, que informa o mercado cambial. Então, estes elementos básicos nós vamos agora tratar de verificar, seguindo o exercício de estática comparativa que todo livro traz, em vários momentos, como a mudança de um aspecto deste equilíbrio simultâneo no mercado cambial em cima, R igual a R estrela mais variação esperada taxa de câmbio, e embaixo, oferta real de moeda, MS dividido por P, igual a LRY, demanda real por moeda. Então, esses equilíbrios simultâneos se alteram quando uma coisa mudar. Por exemplo, quando a oferta de moeda doméstica ou estrangeira mudar, né, que é a variável de política econômica que nós vamos enfatizar. A determinação da taxa de câmbio nos Estados Unidos, no mercado monetário europeu, aqui em azul, depende, portanto, do que está acontecendo no mercado monetário doméstico nos Estados Unidos, que determina o R, né, e aqui é Banco Central e bancos, né, determinando o mercado monetário, que é o atacado, digamos assim. A mesma coisa na Europa, que determina o R estrela. Dado uma taxa de câmbio esperada, a interação entre R e R estrela determina a taxa de câmbio de equilíbrio no mercado à vista. A integração entre esses mercados envolve olhar, por exemplo, o que vai acontecer com a taxa de câmbio dos Estados Unidos de uma política monetária distinta nos Estados Unidos. E o que vai acontecer no mercado cambial dos Estados Unidos com a mudança da política monetária na Europa. O primeiro exemplo aqui nos mostra uma política monetária expansionista. Então, nós partimos daquela mesma situação de equilíbrio anterior, né? Em que eu tenho uma taxa de juros R1, que determina o equilíbrio aqui na taxa de câmbio E1. Dada a taxa de juros lá fora R estrela, a taxa de câmbio esperada que não se altera. Agora haverá
uma expansão da oferta de moeda. Notem que essa é uma expansão de curto prazo, né, porque os preços não estão se alterando. Então, trata-se de uma política monetária expansionista com o seu efeito de curto prazo. E mais, é uma política monetária expansionista no seu efeito de curto prazo e temporária. Ela vai ser revertida. Na medida em que ela é temporária, não muda a expectativa sobre a taxa de câmbio no futuro, né? E a curva de paridade de juros não se altera. Portanto, o que esse gráfico revela é qual o efeito de curto prazo de uma política monetária expansionista temporária, tudo ou mais constante. Essa cláusula ceteris paribus, nada mais mudou. Então, o aumento da oferta de moeda reduz a taxa de juros. Aquela taxa de câmbio anterior, eu não vou ter mais equilíbrio com uma nova taxa de juros doméstica menor. Por quê? Porque o retorno em dólares da aplicação em euros torna-se maior do que o retorno em dólares da aplicação em dólares. Diante desse desequilíbrio, né, tem uma diferença aqui de remunerações que gera oportunidade de arbitragem. O que os investidores vão fazer? Vão demandar euros para aplicar em euros, cujo retorno em dólares agora é relativamente maior. O retorno em dólares da aplicação em euros não se alterou. O que se altera é o retorno em dólares da aplicação em dólares. Então, essa diferença cresceu, aumenta a demanda por euros, o preço do euro sobe. 2 é o novo ponto de equilíbrio. Notem, uma redução da taxa de juros doméstica se associou a uma alta no valor do euro, a uma depreciação cambial. Diferenciais de juros e taxa de câmbio se comportam inversamente neste modelo. Agora nós temos o efeito de uma política monetária expansionista na Europa. Aqui embaixo, a política monetária dos Estados Unidos não mudou. Lá na Europa, aumentou a oferta de euros diante da demanda por euros, caiu a taxa de juros. Eu vou ter um R estrela menor. Isso desloca toda a curva de paridade de juros para a esquerda e para baixo. Portanto, no equilíbrio original, na taxa de câmbio 1, eu vou ter um retorno em dólares da aplicação em dólares maior do que o retorno em dólares da aplicação em euros, porque diminuiu a taxa de juros na Europa. Isso implica que é mais atraente aplicar em dólares. Isso implica que euros virão para o mercado cambial estadunidense. Esse aumento da oferta de euros nos Estados Unidos vai reduzir o preço do euro. Temos aqui um novo equilíbrio. Ora, a Europa, o mercado cambial europeu, é um espelho. Aqui o euro está ganhando valor. Aqui o dólar está ganhando valor. Lá o euro está perdendo valor, como aconteceu no exemplo anterior com o dólar. Então, uma queda de juros em euro vai estar associada a um euro que perdeu valor frente ao dólar. Aqui o dólar ganha valor frente ao euro. Uma vez mais, a relação é inversa lá. Quando nós passamos do curto para o longo prazo, nós temos que entender como é que se comportam os preços agregadamente. Nós estamos trabalhando aqui com um modelo que é monetarista. Esse modelo monetarista vai dizer que os preços no longo prazo são dados pela relação entre oferta de moeda e demanda por moeda. Vocês lembram que a equação de equilíbrio no mercado monetário é MS sobre P igual a LRY. O que se faz aqui é isolar para P. Quando se isola para P, o M vai ficar lá no numerador e o LRY no denominador. Então, o que isso aqui está me dizendo? Que se a oferta de moeda crescer mais do que a demanda por moeda, eu vou ter inflação, que é o aumento persistente do nível absoluto de preços. Ou pelo menos eu vou ter uma alta de preços aqui. Se isso aqui for colocado em delta, um delta M, uma taxa de crescimento da oferta de moeda sistematicamente superior a uma taxa de crescimento da demanda por moeda, gera uma taxa de crescimento dos preços, uma inflação. Se a economia está no pleno emprego e não há mudança na estrutura de gostos e preferências, subiu a oferta de moeda, os preços sobem. Isso é um corolário. Se argumenta aqui nesse modelo, por um lado, que fenômenos monetários só têm efeito sobre variáveis monetárias no longo prazo. No curto prazo podem ter efeitos reais. Se há um aumento da oferta de moeda, todos os preços no longo prazo vão subir na mesma proporção. No curto prazo, alguns preços não vão subir rapidamente,
que são os preços amarrados a contratos longos, matérias-primas, salários e vários outros. Na medida em que esses preços se reajustam às pressões de aumento da renda nominal, porque aumentou a quantidade de moeda, os preços vão subir e a renda nominal vai se transformar numa renda real igual à anterior. Então, nenhuma variável real do sistema é alterada por fatores monetários. Simplesmente muda o nível de preço e as variáveis vão acompanhar na mesma proporção. Aqui essa é a explicação do que acontece em termos de variação. Se a oferta de moeda sobe com respeito à demanda por moeda ao longo do tempo, né, esses deltas aqui, o que é o delta P sobre P? É a inflação. Então, a inflação é o resultado do crescimento mais intenso da oferta de moeda diante da demanda por moeda. O que se observa de um modo geral? O que se observa de um modo geral é que há uma correlação estreita entre países cujos agregados monetários crescem mais cumulativamente ao longo do tempo, os seus preços crescem mais, que é o que nós observamos nesse gráfico, né? O acúmulo do crescimento da oferta de moeda nesses países, no eixo horizontal, no eixo vertical, aumenta o nível de preços no mesmo período aí de 24 anos. Pois bem, né? Isso aqui não estabelece causa e efeito, simplesmente uma proporcionalidade. A causa pode ser de M para P ou de P para M. O que a teoria monetarista vai nos informar, né, é a hipótese de que a causa é de M para P. Deriva-se o conceito de inflação como um aumento persistente dos preços, conceito de deflação como uma queda persistente de preços. A diferença entre curto e longo prazo tem a ver com a rigidez de preços de bens e serviços no curto prazo, que estão amarrados a contratos. Preços financeiros não têm necessariamente essa rigidez. A taxa de câmbio pode se ajustar automaticamente, por exemplo, ou a taxa de câmbio esperada, se ela é modelada pelos contratos em mercado futuro. Bom, como é que se dá a transição do curto para o longo prazo? Na medida em que começa a haver uma pressão nos diversos mercados, mercados de trabalho, mercados de produto, os preços vão estar sendo reajustados. Isso é automático por conta, de novo, dos contratos. A própria expectativa inflacionária sobe, preços de matérias-primas sobem. Então, há um ajuste. Quando esse ajuste se completa, eu estou no plano do longo prazo. Então, aqui nós vamos poder agora tratar de observar, no gráfico que nós vamos mostrar na sequência, os efeitos de uma política monetária expansionista, que não é mais temporária, ela é permanente. E os efeitos de curto e longo prazo. Então, vamos ter dois gráficos, né, com mudanças que nós vamos entender na sequência em termos de transição. E vamos introduzir o conceito de overshoot, que surgiu na literatura a partir de um trabalho seminal do economista teuto-americano, o Dornbusch, né, que vai fazer um texto em 76 explicando esse mecanismo. No fundo, para dizer que num contexto de crise, a taxa de câmbio de curto prazo vai ter um nível maior do que o seu equilíbrio de longo prazo. E vai explicar isso em função de rigidez de preços de contratos de bens e serviços. Bom, o que é esse lado esquerdo do gráfico? É o efeito de curto prazo de uma política monetária expansionista permanente. Então, nós partimos de um equilíbrio, taxa de juros em R1, taxa de câmbio em E1, como nós sempre partimos. Há uma expansão da oferta de moeda, M2 maior do que M1. Vamos imaginar que dobra a oferta de moeda. Mas os preços são rígidos no curto prazo. Então, ao dobrar a oferta nominal de moeda, dobra a oferta real de moeda também. A taxa de juros cai. Se fosse uma expansão temporária no curto prazo, o resultado final seria aqui esse ponto 3, como nós vimos antes. Agora, essa expansão é permanente. Como ela é permanente, a expectativa sobre a taxa de câmbio também dispara, né? Porque os agentes trabalham com expectativas racionais, sabem que o modelo que eles têm na cabeça é o modelo monetarista e que o aumento da oferta de moeda vai gerar somente inflação. Então, todos os preços nominais vão subir, né? Isso vai gerar uma enorme demanda por moeda estrangeira. Esses contratos são flexíveis no curto prazo, os outros não. Isso vai jogar a nossa taxa de câmbio lá para cima, para um equilíbrio de curto prazo num nível mais alto do que vai ser o de longo prazo. Então, a curva de paridade de juros se desloca e esse equilíbrio vai estar em 2 num primeiro momento. O que é esse gráfico?
esse gráfico é o ajuste por longo prazo. Nesse ajuste por longo prazo, P1 vai se tornar P2. Os preços de bens e serviços começam a subir. Quando isso vai acontecendo, a oferta real de moeda vai voltando, né, para o nível anterior, com uma oferta nominal maior, mas o nível real é o mesmo. Então aqui eu tenho o dobro de moeda que eu tinha antes, mas agora os preços vão se tornar 2 vezes maiores também. Isso vai fazer com que a taxa de juros nominal suba, mas como os preços subiram também, a taxa real vai voltar para o seu patamar anterior. Né? A taxa real é a nominal menos a variação de preço. Isso vai implicar, né, uma apreciação cambial, esse aumento novamente da taxa de juros real. Isso aqui vai produzir uma apreciação cambial frente ao patamar do overshooting até chegar à situação final de equilíbrio. Nessa situação final de equilíbrio, a taxa de câmbio nominal vai ter subido na mesma proporção do aumento da oferta de moeda e na mesma proporção do aumento dos preços. Então, a taxa de câmbio nominal, digamos, dobrou, a oferta de moeda dobrou, o nível absoluto de preços também dobrou. Todos os preços subiram na mesma proporção com que a oferta de moeda subiu, de novo, nos termos deste modelo monetarista. E isto implica que o nível de câmbio de equilíbrio de longo prazo é menor do que o de curto prazo, que é o do overshoot. Um enorme aumento da demanda por moeda estrangeira, né, por expectativas de elevação de inflação, expectativas de elevação da taxa de câmbio no futuro. Então aqui nós temos 4 gráficos que mostram a evolução dessas variáveis. Então é um aumento once and for all, é um aumento para sempre da oferta de moeda, dobrou. A taxa de juros, em termos reais, ela cai e ela vai voltar ao seu patamar anterior. Né? Os preços vão subir lentamente até que eles dobrem. A taxa de câmbio no curto prazo dispara e vai para E2. Né? Mas na medida em que a taxa de juros volta para o patamar real anterior, ela se estabiliza. Né? E E3 é a taxa do equilíbrio final, menor do que E2, mas maior do que E1. O quão maior do que E1? Na mesma proporção do aumento de todos os preços da economia.